Cristo é a melhor companhia para nós. Amém? Bendito seja Deus. Cristo é o nosso sustentáculo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Eu cumprimento aos demais irmãos que chegaram com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Também os irmãos de casa que estão sintonizados conosco nessa transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos nós esta noite. Agora abra sua Bíblia no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Louvado seja Deus. Salmo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-nos todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Louvado seja o Senhor. Este salmo também é um salmo que exorta-nos a louvar a Deus como Criador e preservador de todas as coisas. Esta noite nós estaremos falando acerca disto também. Mas olha a exortação do autor deste salmo, para que nós venhamos a contemplar o Senhor, a Deus, e entoar louvores diante dele. Celebrar Ele com o uso de harpas ou de instrumentos, de cânticos, com o saltério de 10 cordas, entoar realmente um cântico diante de Deus. E ele até faz menção de um cântico novo. Obviamente esse cântico novo surge da contemplação, da meditação e da apreciação que nós fazemos por meio da criação que Deus fez do seu grandioso ser. Quando nós olhamos as obras de Deus e o que Ele faz para preservar todas elas, então o nosso coração deve jubilar diante de um Deus assim, diante de um Deus que cuida de todas as coisas, inclusive de nós, porque Ele tem cuidado de nós.
Louvado seja o nome do Senhor, não é? E ele fala sobre isso. Então, ele menciona a grandeza de Deus em ter criado todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquilo que lá em Gênesis é descrito como sendo assim: haja luz, e houve luz. Falou Deus e tudo passou a existir. Haja os astros espalhados no universo, haja o luminar maior, o luminar menor, haja a porção, a separação de águas no firmamento, haja a porção de terra seca, haja plantas que povoem toda aquela terra, haja também animais domésticos e selváticos, peixes, aves nos céus. Tudo ele falou e tudo passou a existir. Bendito seja Ele, não é? Louvado seja Ele. Como também criou o ser humano. E aí ele exorta que todos que olhem para isso que Deus fez, temam a Ele, o reverenciem, o exalte, porque não existe outro Deus como o nosso Deus, irmãos. Não existe. Só Ele é Deus. Não existe. E aí ele vai falar agora dos governo ou da preservação de Deus, ou o que Deus faz. Ele diz que Ele frustra os desígnios das nações e Ele anula os intentos dos povos. Quando uma nação tenta fazer alguma coisa e esta coisa não está de acordo com o Senhor, Deus simplesmente assim abate a nação. Deus envia um recurso e faz com que todo o plano daquela nação caia por terra, porque não é da vontade dele que se estabelece. Mas o texto diz que o conselho do Senhor, e essa palavra conselho significa vontade, decreto, aquilo que foi estabelecido por Deus, esse conselho dura para sempre, de geração em geração. Por isso, irmãos, existe até o tempo de hoje, dia e noite, existem as estações do ano, porque Deus assim decretou que houvesse, e não há quem possa mudar estas coisas. Isso passa de geração em geração, e permanece do jeito que está. Também lembramos da sua aliança que Ele fez com Noé e com todos os habitantes da terra, porque assim diz o texto. O texto bíblico diz que não foi só com Noé, foi com todos os habitantes da terra, até com os animais da terra. Ele disse que não destruiria mais a terra por água, até o tempo que dela deve durar. E para isso Ele firmou no céu o seu arco, que hoje muita gente conhece como sendo o arco-íris, não é? Esse íris foi alguém que acrescentou, tá bom? Mas é só o arco de Deus. E esse arco de Deus é para que todos que conhecem a Escritura e sabem do pacto que Ele fez, não fiquem mais com medo de acontecer novamente tanta chuva que venha criar um dilúvio sobre a terra. Ele não fará mais isso, porque este é o seu conselho, a sua aliança, e podem passar céus e terras, mas permanece desse jeito. Mas isso não significa que a terra não vai se acabar, tá bom? Porque já existe uma palavra na carta de Pedro, que a terra está reservada, não mais para um dilúvio, mas para o fogo, para ser destruída pelo fogo. É assim que diz a carta do apóstolo Pedro. Então que nós atentemos sobre isso. E aí, por conta disso, tá bom? Não há ninguém que possa se salvar desse Deus grandioso, nem aquele que confia na força do cavalo. E quando fala de cavalo, irmãos, ele não fala desses cavalinhos que a gente vê por aqui, não. Fala de um cavalo que você se assusta em vê-lo, um cavalo de porte grande. Entendeu? Que quando alguém monta num cavalo como esse, os cavalos egípcios, ele fica quase que no primeiro andar de uma casa. O camarada fica alto, você fica baixinho. E ele é forte, é um cavalão, e ele passa por cima de tudo, ele não tem medo de nada. Mas ele diz que nem quem confia na força do cavalo, tá bom, se salva diante dele. Porque ele dá ordem a todas as coisas, inclusive também a cavalo.
Mas, no entanto, ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Olha só, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Você teme? Você teme ao Senhor? Os olhos deles estão sobre você. E o texto vai dizer no verso número 19 que é para livrar a sua alma da morte e no tempo da fome conservar a sua vida. Ele diz isso, o texto diz isso. Então que bom, irmãos, que nós tememos ao Senhor, e por isso mesmo o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e escudo. O nosso coração se alegra em Deus, pois confiamos no seu santo nome, e é por confiarmos nesse nome, por crermos nele, que Ele tem cuidado de nós, e tem nos preservado diante deste mundo que está em trevas. Bendito seja o nosso Deus por isso. E por isso somos chamados então a louvá-lo, e que o Senhor continue repousando sobre nós a sua misericórdia, pois nós não merecemos, mas resolveu Ele amar a todos nós e nos conceder sermos participantes da sua família. Bendito seja Deus. Então eu quero convidar você agora a ficar de pé. Convido também o pessoal de casa para a gente estar adorando o Senhor nesta hora. O Ministério de Louvor vem para cá. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para este culto esta noite, e que o bom Deus possa receber nossa adoração. Louvado seja o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Oh, bendito Deus, quão grande é o teu nome, quão grande és tu, Senhor, digno de receber, Senhor, toda honra, glória e louvor da nossa parte. Ó Senhor, que cada coração neste lugar esteja, ó Deus, voltado para bendizer o teu santo nome, e que todos a uma só voz te exaltem meus louvores, Senhor, entoados diante de ti, e que possamos reconhecer, Senhor, a tua bondade para conosco, pois tu nos preservaste e preserva e continuará preservando, pois nós esperamos em ti. Nós, Senhor, tememos o teu santo nome. Nós cremos que só tu és Deus, e não há outro semelhante a ti. É em ti que estão fitos nossos olhos, e é em ti que esperamos no tempo da calamidade, na angústia, na tribulação e na bonança. Te lembramos, ó Deus, que só tu és capaz de nos dar a verdadeira paz. Seja bendito então o teu santo nome, seja entronizado em meus louvores, e que o Senhor, ó Deus, possa guardar todo este ambiente, Senhor, ordenando aos teus ministros, Senhor, aos anjos, ó Pai, que possam proteger este lugar, livrando de todo o mal, de toda investida maligna. Que o Senhor abençoe o nosso culto infantil. Toma em tuas mãos os professores, toma quem está servindo, Senhor, seja com eles esta noite, e que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite graciosa. Que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento e fale ao nosso coração por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Agora você vira para o lado, vira para trás, cumprimenta o irmão, tá bom? Levanta a mão assim, diz a paz do Senhor, glória a Deus, e vamos nós engrandecer o nome do Senhor esta noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor, por tua provisão em nossas vidas, por tudo, ó Deus, que emana do alto, Senhor, para suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Ó Deus, tu és o nosso preservador, e reconhecendo isso, ó Deus, colocamos diante de ti nosso dízimo e oferta, para que teu reino cresça, Senhor, e o teu nome, ó Deus, seja proclamado mais e mais neste lugar. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar, Senhor, a toda a tua igreja, e nos livre do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Bem, meus irmãos, vamos para os nossos avisos. E o primeiro aviso, tá bom, é que este culto ele está sendo oferecido em ação de graças pelo irmão Wanderley, pelos seus 13 anos de casamento, graças a Deus, e também pelo irmão Vanilson, né, pelo livramento do acidente que a irmã dele sofreu e que, graças a Deus, não veio a óbito. Bendito seja o Senhor. Ela teve ferimentos, bateu com a cabeça, quebrou a clavícula, né, e o osso da parte de trás nas costas, mas até o momento passa bem. Ainda está no hospital para fazer alguns exames e coisa e tal, mas louvado seja o Senhor, não é? Pelo livramento que Deus deu, graças a Deus, tá bom? Amanhã tem estudo bíblico, é o encerramento então das turmas de estudo bíblico. Aí nós vamos ter um período de férias, de licença, e voltamos em fevereiro, tá bom? Amanhã. Também haverá aula de teologia básica, nós vamos estar também concluindo as nossas matérias. Louvado seja o Senhor. Quarta-feira, 6 horas da manhã, nós temos consagração aqui, de 6 às 7 da manhã. Quem puder estar conosco para orar, tá bom? Seja bem-vindo. E à noite, às 19h30, é o nosso culto de oração. Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Na sexta-feira, novamente, a gente tem consagração às 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã. Aí, domingo, nós temos a nossa escola bíblica às 9 da manhã. Nós vamos estar concluindo aqui na turma dos adultos o profeta Sonfonias. E à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Quero lembrar também que hoje a gente tem docinho, tá bom? Tem brigadeiro, tem florzinha de leite ninho e tem outro docinho também que foram informados a mim. Uns negócios aí fenomenais, tá bom? No final do culto vocês podem contemplar quando nós encerrarmos aqui. Quanto à nossa programação de fim de ano, né, antes da gente orar pelos aniversariantes, nossa programação de fim de ano será o seguinte: dia 25, dia de Natal, é num sábado, tá bom? Eu sei que véspera de Natal, dia 24, as famílias se reúnem, né? Aí tem aquele festejo diante do Senhor, e muitos aí vão estar comendo perus, chesters e outras coisas mais. Outros vão estar saboreando vagem e outras coisas mais. Outros vão estar saboreando legumes e outras coisas mais. Outros vão estar saboreando frango, galinha e outras coisas mais, peixe e tudo mais que o Senhor providenciar. Tudo para a glória de Deus, tá bom? Tudo para a glória de Deus, pois nós estaremos lembrando do nascimento do nosso Salvador, não é? Todos nós já passamos aqui pelo nosso discipulado sabendo, tá bom, que Jesus Cristo ele não nasceu de fato no dia 25 de dezembro, tá? Mas tudo bem, a gente não vai ficar se degladiando nem brigando por causa de uma data. O importante é que ele nasceu e que isso está sendo lembrado e que nós devemos nos regozijar, porque ele nasceu para salvar a nossa vida. Louvado seja Deus, tá bom? Então a gente precisa nos alegrar no momento que a gente estiver lá no nosso lar, que cada um, né, cada família reunida possa agradecer ao Senhor pela provisão que Ele deu por meio de Jesus Cristo para nós, tá bom? Agradecer ao Senhor, não ficar só pensando na comida, no lanche, na festividade em si, mas agradecer àquele que é o que deve ser lembrado neste dia, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, tá bom? Então, dia 25/12, que é um dia após esse 24, nós estaremos aqui louvando ao Senhor com o Ministério Graça, lançando o seu novo álbum, o Saltério. As composições que foram gravadas recentemente por eles, tá bom? Então, já foram todas mixadas, processadas, aí agora está sendo colocadas nas plataformas digitais, para que no dia 24 vai acontecer o lançamento nas plataformas digitais, que é Spotify, Deezer e YouTube, não é?
vão ser lançados, tá bom, os louvores lá, e quem quiser já acessar para ouvir os louvores deles, amém. Aí no dia 25 eles estarão aqui fazendo o lançamento disso para todos aqui, para a gente celebrar o Senhor. Aí nesse dia, não será uma cantata, tá bom? Será assim, louvores intercalados com palavras que tem a ver com o louvor que foi composto por eles. Então a gente vai estar realizando isso no dia 25, para celebrarmos o nosso Senhor e Salvador, tá? Até porque também Ele é o cumprimento da lei, dos salmos e dos profetas. E estaremos celebrando Ele aqui no dia 25. Já no dia 31, ano passado a gente não fez o culto, por conta dessa pandemia aí, do bloqueio que teve, porque a gente fechou as igrejas e tudo mais, mas esse ano, como a gente está liberado para cultuar ao Senhor, então dia 31, às 22 horas, nós estaremos aqui de volta, tá bom? O nosso último culto de ano, já entrando no ano novo. Então a gente vai começar às 10 horas da noite, vamos cultuar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelo ano que passou, e vamos pedir a Ele que nos abençoe nesse novo ano que se inicia. Então, dia 31, às 22 horas, nós vamos estar aqui para celebrar. Quando for meia-noite, a gente ora, todo mundo aqui, tá bom? Agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos abençoe. Depois a gente vai para os nossos lares, e aí a gente vai festejar a chegada do ano novo de 2022, né? Louvado seja o Senhor por isso, tá bom? Então vai ser assim. Quanto aos aniversariantes da semana, dia 12 hoje, é aniversário de Ana Beatriz, minha filha, né? Está completando 18 anos, louvado seja Deus. Também é aniversário de Robson, não estou vendo ele aqui, sempre ele vem, né? Mas Robson também está fazendo mais um ano de vida hoje. No dia 15 é Soraya e Eulina, só são esses os aniversários que tem lá no registro meu. Há alguém aqui, entre quinta passada e quarta que vem, que está fazendo aniversário? Não, né? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estas vidas. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida. E nesta noite em especial, Senhor, queremos agradecer por esses aniversariantes, Senhor. Rogar a Ti que o Senhor os contemple e continue, ó Deus, abençoando suas vidas, a fim, ó Deus, de que eles possam completar outros anos de vida diante da presença do Senhor. Que o Senhor possa iluminá-los, ó Deus, e conceder um presente do alto. Fazê-los, ó Deus, trilhar a vereda da justiça, para que eles possam, ó Deus, provar de toda a bem-aventurança daqueles que temem e amam ao Senhor. Pai, que o Senhor também livre eles do mal e de toda investida do maligno. E faça, Deus, repousar sobre eles toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós vamos fazer uma outra oração, e esta outra oração é para que Deus possa visitar Giovanni. Giovanni, a gente orou por ele, ele estava com a perna dele bastante inflamada, por conta da diabetes que ele tem, e a gente orou para que Deus pudesse suprir, curá-lo, e ele não amputar a perna. Entretanto, infelizmente, a doença se agravou e ele teve que ter a sua perna amputada. Então nós vamos orar por ele, para que Deus possa abençoar essa nova etapa na vida dele, em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus possa conceder-lhe forças, para que ele possa superar isso, e ter uma vida abençoada diante do Senhor também. Nós vamos orar também por nossa igreja, nós vamos orar pela irmã Creuza e por Larissa, que tem crise de ansiedade, e todos que se encontram com crise de ansiedade, com alguma perturbação mental também. Nesses últimos dias tem aparecido muita gente assim. Vamos orar por essas pessoas também, em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus a irmã Beta está ali, louvado seja o Senhor, ela já melhorou de sua perna, graças a Deus. E eu também me alegro por ver Sandra aqui também. Sandra, que Deus abençoe, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? A filha do irmão Raul, que Deus o recolheu à sua eterna morada. Bendito seja Deus, não é? Louvado seja o Senhor. Então vamos orar por nós, para que Deus nos conceda graça e venhamos a contemplar mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Oremos ao Senhor. Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, para interceder neste momento pela vida de Giovanni. Concede a Deus, em nome de Jesus, a Tua graça, Senhor, sobre ele, a fim de que ele possa, Deus, superar, Senhor, a amputação de sua perna, e que o Senhor possa conceder a ele também direção, sabedoria, de como, ó Deus, viver, Senhor, o restante dos seus dias, mediante a situação em que ele se encontra. Deus eterno, em nome de Jesus, ajude este homem, e faça, Deus, com que Cristo, ó Pai, possa ser presente poderosamente em sua vida. Meu Deus, ajude ele, ajude este homem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu também rogo a Ti pela vida de Creuza, Larissa e todos aqueles, ó Deus, que apresentam quadros de ansiedade, depressão ou doenças, ó Deus, que tem a ver com a mente. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita Soraya também, Senhor, contempla, Senhor, todos eles, dá livramento, Senhor, faz, ó Deus, com que tudo isso desapareça de suas vidas e que eles possam encontrar em Cristo plenitude de alegria. Senhor, só Tu podes, e mais ninguém, libertar, Senhor, o ser humano desta situação. E eu te peço, ó Deus, que eles possam olhar para Ti, para receber a Tua luz, e mediante esta luz, ó Deus, eles possam andar em novidade de vida, livre de toda esta treva que oprime, Senhor, as suas mentes e as suas almas. Pai, em nome de Jesus, faz isso para a Tua glória. Olhe também para nós, Senhor, que aqui estamos, e nos faz, ó Deus, contemplar, Senhor, apreciar cada vez mais o cuidado do Senhor para conosco, e que cresçamos cada vez mais, ó Deus, em verdadeira adoração diante de Ti, pois Tu, ó Deus, tens sido o guardião de nossas vidas. Abençoa, ó Deus, e faz-nos crescer, e desejarmos crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, e da Sua abundante graça, na qual, ó Deus, o Senhor tem derramado, Senhor, sobre todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Senhor. Continue a salvar, continue a operar, continue a edificar, Deus, os corações deste lugar para o louvor da Sua glória. E nos ajuda, Deus, a nos apresentar diante de Ti, fervorosos de espírito, reconhecendo que Tu és o nosso Deus. Ó Pai, assim eu oro e Te peço a Tua bênção sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir agora que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 104, antes disso vamos orar também para o José Hilton, tá bom? Ele sofreu um acidente e eu esqueci de colocá-lo em oração, mas vá abrindo aí no Salmo de número 104, glória a Deus. E enquanto você abre também, eu vou trocar a pilha desse aparelho. Glória a Deus. Salmo de número 104, todo mundo achou? Pronto, fica com ele aberto aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, também queremos apresentar a vida de José Hilton em Tuas mãos. Ele sofreu um acidente, assim como também a irmã de Vera e Vanilson, Senhor. Que o Senhor possa socorrê-lo, visitar, Deus, a situação deles naquele hospital, e que o Senhor os abençoe, restaurando, Senhor, a sua saúde, consertando tudo, ó Deus, que precisa ser consertado no corpo deles, ó Deus, também na mente, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, os abençoe, restaurando a saúde deles, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Amém. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 104, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente. Sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Também estou feliz por ver o irmão Roberto aqui junto conosco. Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe sua palavra em nossos corações esta noite. Maravilhoso Senhor, estamos diante, Senhor, de Ti e da Tua Sagrada Escritura. Prepara o nosso coração, faz dele esta noite terra boa, em que a sua semente, ó Deus, possa frutificar para o louvor do Teu nome. Abre nosso entendimento, nos concede luz,
e faz com que a nossa mente, ó Deus, possa compreender, Senhor, tudo aquilo que desejas falar ao nosso coração esta noite. Senhor, glorifica teu nome mais uma vez. Faz, ó Deus, a tua vontade, Senhor, e nos ajuda, ó Pai, a estarmos dispostos. Que o Senhor neste momento tire todo o cansaço, tire tudo aquilo, ó Deus, que possa produzir sonolência, pensamentos dispersos. Senhor, traz cada mente cativa à tua vontade, Senhor, e opera sobre nós conforme tu queres. Fala ao teu povo, meu Senhor, e me ajude, ó Deus, nesta hora, pelo teu Espírito, Senhor. Recobra a minha mente todas as coisas, para que o teu povo, ó Deus, seja edificado esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, ao longo de alguns domingos, nós temos falado acerca da apreciação do cuidado de Deus para conosco. Ao longo de alguns domingos, nós temos tratado e pensado sobre isso, de nós apreciarmos, contemplarmos o cuidado de Deus para conosco. Aí para isso, tá bom? Nós explanamos sobre o ser de Deus, quando ele falou, eu sou o que sou. Eu sou. Diga que eu sou me enviou a vós. Depois tratamos sobre a soberania de Deus, e como ele se denomina o grande eu sou, usando o texto do profeta Isaías, para falar sobre como ele se revela como Deus. E aí nós vemos a questão da profecia, daquilo que ele anuncia antecipadamente, como Deus onisciente que é, mas não somente como conhecedor, porque não é que o futuro vai acontecer e Deus já conhece, não, ele diz, eu farei toda a minha vontade, eu estarei realizando aquilo que eu anuncio. Ele faz isso. Ele é soberano para convergir todas as coisas conforme ele determinou que acontecesse. E assim ele faz. E mediante tudo isso, e aí nós vimos assim a criação de Deus, aquilo que Deus resolveu criar também, vimos a soberania dele sobre as nações, vimos a soberania dele sobre todos os seres humanos, vimos a soberania dele sobre o seu povo. E hoje eu gostaria de trazer algo a mais que possa acrescentar essa apreciação do cuidado de Deus para conosco, que nós denominamos de providência de Deus, ou a providência de Deus, ou a doutrina da providência de Deus, ou o Deus que provê, ou comumente, como alguns irmãos assim, pentecostal que se arrepia assim, Deus de providência, pá, então nós vamos pensar nisso esta noite, tá bom? Para que a nossa apreciação sobre o cuidado de Deus cresça mais ainda. Você crê que Deus tem cuidado de você? Então vamos pensar sobre esta noite, tá bom? E esta explanação sobre a doutrina, ela inicia primeiro com a definição desse termo providência. O que significa providência? Não é? Providência. Bem, a palavra providência tem o sentido de prover, ou de providenciar, ou de cuidar daquilo que é necessário a algo para que vá bem, ou evite algum mal, ou que supra uma necessidade. Então, providência tem a ver com isso, tá bom? E esse termo é composto por duas palavrinhas latinas, que é pro é antecipar algo, e vide, que é ver. Então, quando isso é usado assim, você vê o que é necessário, e em virtude de você ver o que é necessário, você vai antecipar para trazer aquilo para suprir essa necessidade. É fornecer algo para que aquilo vá bem, ou aquilo que você vê que tem necessidade seja suprido.
tá bom? Seja suprido. É isso que a gente entende por providência. Agora, na definição do dicionário bíblico, o texto vai dizer que providência é o domínio universal de Deus que preserva e governa o mundo e todas as suas criaturas, abençoando especialmente o seu povo. Isso é a definição de providência no dicionário bíblico de Almeida, tá bom? É o domínio universal de Deus que preserva e governa o mundo todo e todas as suas criaturas, abençoando especialmente o seu povo. No dicionário português comum, vai dizer que é a disposição antecipada de meios apropriados para se conseguir um fim, evitar um mal e remediar uma necessidade. Isso é o que o dicionário comum português, se você for procurar providência, vai dizer para você, tá bom? É uma disposição antecipada de meios apropriados para se conseguir um fim, que pode ser evitar o mal e pode ser remediar uma necessidade. Isso é providência. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Pai, mãe, que está aqui, não é? O que você olha? Você olha para seu filho, pronto, você tem um bebê. Crianças pequenas têm fome, sentem fome. Aí você olha para a necessidade, já sabe que a criança precisa se alimentar, o que você faz? Providencia o leite, para que quando a necessidade bater, você tenha o leite e ofereça a ela para saciar a sua necessidade, tá bom? Bom, isso é providência, tá? Agora vamos pensar como o povo de Deus, como os hebreus, israelitas, judeus, esse povo pensa acerca de providência, e que é isso que deve também estar no nosso coração e na nossa mente, tá? Vocês lembram do texto em que Deus pede a Abraão, Gênesis capítulo 22, para sacrificar Isaque? E que aí ele prepara tudo, chama os seus servos, prepara os jumentos para a viagem que dura uns 3 dias até o Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaque. E aí ele pega o fogo, pega a lenha, pega o cutelo e parte em viagem. Quando avistam o monte de Deus, quando eles estão bem perto do monte, Abraão fala para os servos esperarem ali, que ele e o filho dele iriam lá sacrificar e depois voltariam. Veja que o texto diz: nós vamos lá sacrificar e depois nós voltaremos. Lembre-se que Deus falou a Abraão e pediu Isaque como sacrifício. Só que Abraão não diz e voltarei, Abraão diz e voltaremos. Ele diz isso. Ao chegar no monte, quando eles vão preparando tudo, o filho Isaque olha para Abraão e pergunta: pai, ele diz: eis aqui meu filho, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O que é que Abraão diz? Abraão olha para o menino e diz que o Senhor proverá para si o cordeiro. Ele então amarra o menino, coloca sobre a lenha. Quando está prestes a sacrificar Isaque, brada-lhe do céu, não é? O anjo, e diz: pare, Abraão, porque agora eu sei que temes ao Senhor, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aí de repente o que acontece? Eles olham para o lado e veem o cordeiro preso em uns arbustos. Então ele pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro. Naquele momento ele olha para aquilo e chama aquele lugar de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tá bom? Deus da provisão. Então, quando nós olhamos para isso e olhamos para todos os outros que contemplam isso, nós entendemos que na mente do israelita, que é verdadeiramente israelita, de um hebreu que teme a Deus, de um judeu que crê no Senhor, ele sabe
que Deus contempla aquilo que ele necessita e que no devido tempo o Senhor envia para suprir a sua necessidade. Então eles não podem andar perturbados ou atônitos, porque na mente deles, e isso, tá bom, tem a ver com os israelitas que têm comunhão com Deus. Por que que isso acontece? Ou por que deve acontecer assim? Porque esses que compuseram um salmo como esse e outros que temem a Deus, têm comunhão com Deus. Olham para a palavra de Deus e veem os milagres que Deus fez, e veem o relacionamento de Deus e como Deus promete cuidar deles, e diz que se eles crerem nesse Deus e guardarem a sua palavra, nada lhes faltará. Coisa alguma lhes faltará. E ele diz mais: eu farei que vocês sejam abundantes sobre a terra, eu abençoarei o trabalho de vocês, eu abençoarei o rebanho de vocês, eu abençoarei os cereais de vocês, a plantação de vocês, eu mandarei a chuva no tempo certo, eu farei que tudo aconteça conforme o conselho da minha vontade. Ele diz assim. Então quando um israelita olha para esse Deus, e ele mantém comunhão com esse Deus, e ele olha para a palavra de Deus, e aquilo que Deus realmente se revelou nela, e crê nela, ele desfruta da provisão de Deus. Ele desfruta disso. E aí nós olhamos então para este ponto, e é isso que deve também nutrir a nossa mente. Se eu e você, nós mantivermos comunhão com Deus, conforme eles mantiveram comunhão com o Senhor, e atentarmos para a palavra do nosso Deus, e crermos de fato no que Ele diz, e não andarmos ansiosos, perturbados, perplexos, achando que vai faltar as coisas e etc. Não crer que Deus é que cuida de nós e guarda a nossa vida, a gente não vai desfrutar tão grandemente assim dessa providência. Mas para aqueles que creem em Deus e que agradam o coração de Deus pela fé, Ele envia a sua providência. Ele faz chegar até nós essa providência. E é grandioso essa providência. E voltando para o nosso salmista aqui do Salmo 104, este salmo, ele é um salmo singular, porque ele é o mais extenso, que trata de uma maneira assim, contemplativa, Deus como Criador e preservador de todas as coisas. E quando ele olha para isso, ele enaltece a Deus, e ele glorifica a Deus. E se Deus cuida tão bem da sua criação, como Ele está tão presente nela, e que Ele trabalha nos dias de hoje também para isso acontecer, como Ele não trabalhará também em prol de sua vida, ou daquele que é o povo do Senhor, daquele que foi chamado para ser de Deus? Percebe como é isso? Então este salmista, ele contempla isso, e este salmo, ele surgiu obviamente da contemplação que o autor dele teve. Alguns atribuem esse salmo a Davi, porque o Salmo 103 é de Davi, e talvez esse seja uma continuação do Salmo 103, mas não há isso fechado na palavra, tá bom? Mas ele olha para trás, e ele vê as coisas que foram escritas acerca de Deus, e como Deus cuida de cada uma delas. Então ele teve acesso à criação em Gênesis capítulo 1, e ele esboça esse salmo como se fosse os 6 dias da criação. Ele divide ele em partes assim. Ele fala do Deus Criador, disso e daquilo outro, quando Ele criou luz, quando Ele disse, haja luz para haver separação entre luz e trevas. Depois Ele criou a separação do firmamento, as águas que envolviam a terra, depois cria os astros, depois cria o sol, lua, depois cria a terra seca, depois cria as plantas, depois cria os animais. Então este salmo ele vai mostrar isso para nós. Como nós já lemos, nós já percebemos isso. E ele diz assim, ele enaltece a Deus, porque Ele é magnificente, Ele está acima de tudo, Ele é sobrevestido de glória e majestade, Ele é coberto de luz como um manto, e Ele estende o céu como uma cortina. Isso quer dizer que assim, Ele criou o universo inteiro, Ele estendeu tudo conforme sua
palavra, porque tudo veio a existir pela palavra do Senhor. E aí então ele diz que ele põe as águas no vigamento da morada de Deus, e que toma as nuvens por seu carro, e ele voa nas asas do vento. Essa expressão é porque quando se estuda o Velho Testamento e olha assim, o agir de Deus nessa questão do vento, que é como se fosse o Espírito Santo agindo, tá bom? Você vai encontrar episódios em que Deus assim, manda um vento, é ele agindo no vento. No Salmo 18 diz que ele sobe nas asas do vento. E aí, quando foi para fazer a abertura do Mar Vermelho, o texto diz que o Senhor mandou um vento. Ele mesmo era o vento que saía abrindo as águas. Quando é nas pragas do Egito, ele manda um vento e traz os gafanhotos. Ele vai e faz isso. É como se ele estivesse assim, sabe, com os seus grandes braços assim. Aqui no sertão a gente chama tanger, né? Tangendo assim os seus gafanhotos, vai para ali, e ali vai para a terra do Egito, ele faz isso. Você imaginou os bração de Deus assim, levando aqueles gafanhotos todos, o rebanho dele, ele sopra o vento, ele faz isso. Depois, para voltar ao mar normal, ele sopra de novo, aí volta tudo ao normal. Ele faz isso, porque ele é Deus, e o salmista está contemplando isso, os ventos de Deus. Também outros ventos aconteceram ao longo do Velho Testamento. Se você pois estuda essa expressão, o vento de Deus. Eita, glória a Deus. Quem sabe ele não sopra um vento hoje aqui também, e enche a gente do seu espírito, tudo de uma vez só. Eita, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque ele faz isso, tá? E aí ele também dá ordem aos seus anjos, e aí ele fala que ele faz os anjos deles como vento, e os ministros deles como labaredas de fogo, agindo como se fossem trovões, para cumprir o mandamento dele. Aí ele lança os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum. Ele toma o abismo por vestuário e cobre, as águas ficam por cima das montanhas. Isso é a respeito daquele versículo onde diz assim, que a terra era sem forma e vazia, e assim, era tudo coberto por água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele está recobrando tudo isso na criação, tá bom? E depois ele simplesmente repreende, e aí, quando ele repreende, os montes se elevam, surge a porção seca, a terra seca, que antigamente era Pangeia, e depois do dilúvio se dividiu em continentes, mas antes era uma porção só, tá? Antes era uma porção só, e ele faz tudo isso, e aí ele põe as águas divisa, que não ultrapassam. Ele diz aos oceanos, você é até aqui, não vá além não. Ele estabelece isso, e o autor olhou tanto para Gênesis, como também o livro de Jó, que tem o texto que fala sobre isso. Deus dá ordem aos oceanos, não ultrapasse esse limite até aqui, e você fica aqui, e eles obedecem ao Senhor. Também ele faz rebentar fontes no vale, aí isso diz respeito à criação dos rios, os olhos de água que saem debaixo da terra, e que saem de rochas, e começam a desaguar e formam rios, e esses rios alimentam tudo. É a provisão de Deus. Quando ele criou os animais, sabia que precisava de água, as plantas necessitam de água, quem não necessita de água? E aí então ele faz isso acontecer. Então ele está provendo, segundo a sabedoria dele, para que toda a sua criação seja preservada, seja mantida. E se ele fecha ou cerra isso, se ele simplesmente para de acontecer, todos eles ficam atônitos, morrem e desfalecem. Quem não tem essa experiência aqui no nosso Nordeste, no sertão da gente, quando não há água, os animais morrem de fome, e aí o couro se apega ao osso, e depois simplesmente ele desfalece e morre, e fica lá a carniça, e só os urubus é que desfrutam daquilo ali. Mas quando há água, há vida, porque Deus provê isso para eles. E o texto fala isso também, quando Deus oculta o rosto, ou quando Deus está irado com alguma coisa, ele faz estas coisas, e quando ele faz essas coisas, tudo se perturba. Todo mundo se perturba. Quando ele está irado, todo mundo se perturba.
porque Ele simplesmente faz cessar a sua obra de providência, e então as coisas erradas e dolorosas começam a surgir, e a morte chega, e isso é avassalador. Ele faz isso, tá bom? Aí, a partir do verso 11, ele começa a mostrar a providência de Deus, em que Deus dá de beber a todos os animais do campo, provê para os jumentos, para matar a sede, também as aves do céu vêm até as ramagens das plantas, e ali eles criam seus ninhos, e ali eles cantam ao Senhor, e também vão ao rio tomar água, e Deus do alto da morada dele lhe rega os montes, e a terra toda se farta do fruto das obras de Deus. Ele faz crescer a relva. Aquele milagre de Deus em ordenar as plantas crescerem, é Deus que faz crescer para que os animais possam ser supridos. Também Ele faz as plantas para o serviço do homem. Ele faz isso. Ele contemplou o que Deus entregou a Adão para tomar conta do jardim. Ele olhou para isso e Ele disse: de toda sorte, de sorte que toda a terra tire o seu pão e sobreviva. Aí ele fala de 3 coisas que sumarizam tudo aquilo que Deus providencia para nós. Ele fala do vinho que alegra o coração, que promove a alegria, fala do azeite que dá brilho ao rosto, e fala também do alimento que sustém as forças. Por isso que a gente gosta de comer. Quem não come desfalece, não é? Aí ele providenciou também o vinho para a gente se alegrar, o festejar. É óbvio que a gente agora não vai inventar de beber, porque o negócio é grave para nós, por conta do pecado. Mas ele criou isso para a nossa alegria. E ele diz também que ele fez o azeite para dar brilho. Olha, irmãos, no tempo de vó, ela costumava pegar os seus filhos, né, nossos pais, e hoje a gente usa condicionador, creme de pentear e etc, né? Mas antigamente a gente usava era óleo para dar brilho em nós, e a gente passava óleo, ficava aquela coisa linda, formoseia o rosto. Também passava óleo na pele para hidratar a pele, para deixar tudo ok, não é? Hoje inventaram muito produto aí afora, mas antes não havia essas coisas todas. Foi a sabedoria de Deus que Deus deu para produzir tudo isso. Mas Deus já produzia estas coisas e ensinava os homens como deveriam desfrutar dela, para que eles pudessem ter os seus rostos brilhosos. Coisa grande que Deus faz, provisão de Deus, porque Ele sabe do que nós necessitamos. E assim ele faz isso também com os animais selvagens. Aí ele vai falar da cegonha, vai falar das cabras montezinhas, tá bom, que tem o seu refúgio nas montanhas. Também fala dos arganazes, pequenos animais que se refugiam nos buracos da rocha. Também ele fez a lua para marcar o tempo, e o sol, ele conhece a hora dele de nascer e de se pôr. Ele fez tudo isso, ele proveu tudo isso. Aí imagine quando isso acontece. O texto diz assim, que quando o sol nasce, os animais que andam pela noite, eles se escondem. Já naqueles que são de dia, que o sol vai se pondo, como por exemplo, eu já falei aqui, das aves, da galinha, não é? O que ela faz? Quando ela vai percebendo que vai ficando escuro, ela vai lá para o seu lugarzinho, fica lá num pé só, encolhe o outro, dando a cabeça para dentro da asa assim, e dorme a noite todinha. Tem o seu descanso. Quando é logo cedo, no romper da manhã, que ela vai sentindo os raios do sol chegando, ela se regozija e já vai começar a ciscar para procurar o seu alimento, aquilo que Deus providenciou para ela. E ninguém ensinou isso a ela, Deus fez isso com ela. E Deus proveu estas coisas para que eles possam produzir para nós. Como é bom, irmãos, um ovo de capoeira. É coisa grande o que Deus faz. Então, aí o salmista contempla tudo isso. Ele diz também que é nesse momento que o homem sai para trabalhar, e quando vai dando o fim do dia, ele volta para casa.
E essa é a maneira de Deus prover todas as coisas para o nosso bem-estar. E o salmista contempla, e quando ele contempla isso, ele exulta, Deus diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, que variedade, Senhor, são as tuas obras, e todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Ele fala assim. Então ele olha para tudo que Deus fez, e ele contempla o agir de Deus em todas as coisas, e à medida que ele vai contemplando isso, ele entende também que Deus está preservando a vida dele, e aí ele exulta, ele contempla isso, ele contempla até os animais que Deus fez no vasto mar, que naquele tempo são pequenas embarcações, né, feitas de madeira, e calafetadas ou tapadas, vedadas com betume, e eles transitavam pelos mares, e eles contemplaram um monstro marinho. Esse monstro marinho, tá bom? Algumas traduções têm Leviatã, é um nome grande, é um monstro grande marinho. Não sei, pode ser uma baleia ou não, ou outra coisa parecida, o texto não esclarece para nós, tá? Mas no entanto fala sobre este monstro grandioso, que ele simplesmente anda pelo mar, acompanhando os navios, e ali eles veem aquilo ali que foi criado por Deus, e contemplam a grandiosidade de Deus. Tudo isso ele expõe, e no final, no verso 27, ele vai dizer assim: todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem, eles recebem. E se abres a mão, eles se fartam disso. Ele contempla que nenhum deles sequer fica sem ser provido daquilo que é necessário para que eles sejam preservados. Você já imaginou a variedade de animais de todos os tipos, e de aves, e de outras coisas, outros seres que existem sobre a terra? Já imaginou que Deus providencia para eles continuamente aquilo que os preserva? É grande demais. É grande demais. É imenso demais. E quando ele retrata isso, ele fala justamente do governo de Deus, desse controle que Deus tem sobre toda a sua criação, e que ele faz estas coisas. E alguns vão tratar assim sobre as leis naturais que Deus estabeleceu. Não está errado isso, mas existe algo mais. É que ele tem o controle de tudo isso, ele ordena tudo isso, ele está regendo tudo isso, e quando ele quer alterar alguma coisa, ele altera, e quando ele altera, algo acontece, para que todos percebam que ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E aí o povo de Deus, olhando para tudo isso, contempla. E aí fala também que se ele oculta o rosto deles, eles se perturbam. Verso 29, tá? Se lhes corta a respiração, morre e volta ao pó. Quando os autores bíblicos olham para isso, aí Paulo diz em Atos 17, nele nós existimos, respiramos e nos movemos. Aí todos nós aqui, sabe, tem um pulmão, e nós aspiramos oxigênio para a nossa sobrevivência, e todo mundo vai olhar para isso e achar algo comum a isso. Não, mas Deus lhe concede isso, e se ele cortar isso de você, já era, morre, volta ao pó, porque ele é o preservador de todos nós, ele provê isso para nós, não é? E a gente precisa contemplar isso. E aí então ele também dá ordem que ele viu o Espírito dele, e eles são criados, e aí ele renova a face da terra, ele traz à tona outros, ele faz nascer e conceber outros. Uma meditação que lemos em uma das nossas consagrações foi no texto de Ruth, onde é dito lá no capítulo número 4 que ela conhece a Boaz, vai coabitar com Boaz, mas o texto diz assim, e ela engravida. O texto diz assim: e Deus concedeu
a ela que concebesse. Todo mundo pode pensar hoje em dia que apenas para fazer uma criança, um bebê, gerar um bebê no ventre de alguém, basta apenas ter relação sexual. E o texto bíblico diz que é Deus que concede o nascimento. É Ele que provê isso. Ainda que nós tenhamos que nos relacionar sexualmente, homem e mulher, para gerar um filho, mas é Deus que concede. É Ele que autoriza, é Ele que provê isso acontecer. Porque todas as almas pertencem a Ele. Louvado seja Deus por isso, tá bom? E aí quando ele resolve olhar para a terra, só com o olhar dele faz a terra tremer todinha. E quando ele toca nas montanhas, elas fumegam, de tão grande como ele é, tão tremendo que ele é. Aí o que isso deve redundar, né? Deve redundar em louvor e exaltação a Deus. Louvor e exaltação a Deus. Bem, e aí ele fala que ele vai cantar louvores a Deus enquanto ele viver, porque ele tem certeza de que a existência dele depende única e exclusivamente de Deus. Ele contemplou isso nos escritos do Velho Testamento, olhando para as obras de Deus. E nós hoje, que estamos vivendo na dispensação da graça, e que esse Deus da providência, Ele fez algo muito maior por nossas vidas. Ainda neste mês, nós estamos celebrando a maior provisão de Deus a nosso favor. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a maior providência de Deus para o nosso bem-estar. Jeremias capítulo 32 diz que ele estabelecerá uma nova aliança, que essa aliança será eterna, e ele diz que nessa aliança eterna eu não deixarei de lhes fazer o bem. Não lhes deixarei. E aí vem Jesus, que inaugura essa aliança eterna, e por seu sacrifício, seu sangue, ele ratifica ela. Ele toma o cálice em suas mãos, ele ergue, e aí ele diz: isto é o sangue da nova e eterna aliança, daquela aliança de Jeremias, onde Deus diz que faria conosco, e que não deixaria de nos fazer o bem. Aí nós olhamos o texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, Ele proveu. Por quê? Porque nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos, que somos pecadores, e nós estamos sujeitos ao inferno e à condenação eterna. Mas Ele nos amou, e Ele deu, Ele proveu aquilo que era necessário para nos dar vida abundante. E o Filho diz isso: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, ou vida abundante diante de Deus. Ele proveu isso, Ele mostrou isso para nós. E mais, irmãos, essa provisão feita por Deus por meio de Jesus Cristo é a maior de todas. E é baseada nelas que nós devemos crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que esse Deus, Ele não esqueceu de sua promessa, e continua a prover para os cristãos. Olha o texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Verso de número 32, vai dizer assim: Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus proveu e entregou Cristo por nós, a nosso favor, para nosso benefício,
Se esta é a maior dádiva, porque é o Filho unigênito dele, e ele deu, por acaso também ele não nos dará todas as demais coisas necessárias à vida? Certamente sim. E lembra daquela ideia que eu disse a vocês no começo, que os judeus, israelitas e hebreus têm, de que Deus vê a necessidade antes dela acontecer, e aí Ele vai e providencia aquilo que é necessário para suprir essa necessidade? Vocês lembram do texto do Evangelho, em que Jesus diz que Deus conhece as vossas necessidades antes de vocês pedirem a Ele. Ele conhece, Ele sabe, e Ele providenciará. Lembra de Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Aí o que é que ele mostra? Ele olha para a criação, ele diz, o que é que ele mostra? Ele mostra, olhem as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, mas Deus lhe dá o alimento. Olhem os lírios dos campos, nem Salomão, em toda a glória dele, se vestiu como um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas são acrescentadas a vocês. Isso é que deve estar presente em nosso coração, essa apreciação, a apreciação do cuidado de Deus para conosco. E enquanto eu estava refletindo sobre isso, irmãos, testemunhos de provisão chegaram diante de mim, de irmãos desta casa, porque Deus é o Deus que provê, irmã Odete, Deus é o Deus que provê Elton e Daniele, Ele é aquele que sabe do que nós necessitamos, Ele providencia, para que você olhe para Ele e cante louvores, e exalte a Deus, e faça com que o nome dEle seja exaltado, entronizado no seu coração, e que nenhum desespero, por maior que seja, venha adentrar e minar isso, minar a sua fé, ou entristecer e abater a sua alma, porque Ele faz isso. Ele faz isso, Ele fez na minha vida, faz na de vocês. Ele faz de todos aqueles que têm fé nele. Ele faz até na vida dos ímpios e eles nem reconhecem isso, mas é uma diferença para conosco. Nossos olhos estão abertos e Deus quer que enxergue que Ele cuida de ti. E se alguma coisa está perturbando você ou deixando você inquieto, ansioso, o texto bíblico diz que a gente deve apresentar a Ele nossa oração. 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo número 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Diz assim. Ou como diz assim? Como o texto diz aí na sua Bíblia? 1 Pedro 5, 7. Lançando, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é tremendo. Lançando sobre Ele toda a ansiedade, tudo aquilo que lhe perturba e lhe deixa inquieto, lance sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. E o texto não está dizendo assim, Ele vai cuidar de vós, não. O texto está dizendo que Ele tem, Ele está tendo, Ele está vendo, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado e preservado a sua vida. E mais, irmãos, nós precisamos olhar para essa providência de Deus nas horas mais difíceis, nas horas dos sofrimentos, porque Ele provê isso também. O texto de Romanos capítulo 8 também vai dizer
que quando nós estivermos em estado de fraqueza, Ele proveu o Espírito Santo para nos assistir e para apresentar a Deus orações a nosso favor com gemidos inexprimíveis. Essa expressão, gemidos inexprimíveis, é um paradoxo, porque um gemido, pelo menos você escuta o gemido, não é? E sai um som. Mas a palavra inexprimíveis é que não se pode exprimir. E é uma oração muito forte, que é apresentada a nosso favor, porque a gente não sabe orar como convém num momento como esse. Talvez a nossa mente se perturbe e até a gente possa tentar blasfemar de Deus, mas o Espírito Santo, aquele que está em você e que lhe sonda e prescruta o seu ser, vai diante de Deus como provisão de Deus. Ele vai diante de Deus, ele apresenta clamor a Deus por você. Neste momento de fraqueza, Ele lhe assiste, e você então é renovado por Ele. É nesses momentos que a gente vê a grandiosidade do nosso Deus, e do cuidado dEle, que a gente precisa aprender a apreciar estas coisas. Possa ser que meus olhos estejam obscurecidos pela situação, e eu não queria que acontecesse desta forma, e que realmente traz perturbação à nossa alma, mas Deus está vendo tudo, está contemplando tudo, e Ele se levantará com a sua providência. Antes que você perceba, Ele já está agindo, e antes que você possa sentir o agir invisível de Deus, já está acontecendo. Oh glória! Já está acontecendo, e aí depois você vai contemplar o agir dEle. E quando você perceber as coisas, você vai dizer: foi-me bom ter passado por isso aqui, para que os meus olhos vejam o Senhor, o meu Deus, que guarda a minha vida e a minha alma, e que me preserva, porque Ele tem cuidado de mim. Agora é óbvio, irmãos, que é muito melhor para nós termos esta percepção e caminharmos por fé, do que estarmos olhando as circunstâncias por vista e ficar no desespero. Entendeu? É muito melhor isso. Nós alimentarmos agora, como estamos fazendo, a nossa alma com a palavra, a fim de que a nossa fé esteja sendo acrescida, e que nós venhamos a olhar todas as circunstâncias e adversas que fazem a gente sofrer com os olhos da fé, porque estas coisas passarão, e nós contemplaremos a glória do Senhor no fim de tudo, porque a sua palavra diz isso. A sua palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio, e diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso está no Salmo. Também no Salmo 37 diz assim: olha a fé deles, e que a gente precisa ter também. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Fui moço, jovem pequeno, mancebo, agora eu sou velho. Na minha trajetória toda, da mocidade até a velhice, nunca vi o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência. Sabe o que ele está dizendo? Deus sempre proveu. Desde a minha mocidade até a minha velhice, na vida dos justos, Deus sempre provê. Sempre provê. Sempre provê. Ele sempre provê. E é isso, irmãos, que nós precisamos alimentar em nosso coração. Nós precisamos disso.
Aí, diante dessa realidade, nesse 1 minuto que me falta, primeira coisa, como aplicação que eu quero deixar, é que você precisa ter essa mesma convicção de fé. Você precisa nutrir isso em você. E não se nutre isso se não ler a palavra, não contemplar as bênçãos de Deus e o agir de Deus em tudo isso. E olhar essa providência de Deus como Deus preservando e guardando todas as coisas. Olha, nós já lemos aqui o texto de Colossenses, nele tudo subsiste, isso inclui nós. Ninguém aqui está subsistindo ou sobrevivendo se Deus não for na sua vida. Deus é na sua vida, Leila, e por isso você está aí. Sandra também. Deus é na sua vida, Ivana. Deus é na sua vida, Cristina. Deus é na sua vida, Jair, Luciana. Deus é na vida de cada um aqui, por isso que vocês estão aqui. Deus está provendo isso e satisfazendo a necessidade de vida, dando a vocês o fôlego de vida. Ele está fazendo isso, e você precisa contemplar isso. Também as coisas que são necessárias para a sua manutenção, Ele está capacitando você para obtê-las, e Ele está provendo estas coisas que cheguem até você. Ele está cuidando de você. Então não se perturbe com as demais coisas, nem como vai melhorar isso, aquilo, outro. Olha, o que é necessário à vida nós já sabemos, e Deus tem nos dado esse discernimento, e Ele está provendo para nós. A gente aqui quer outras coisas, aí a gente aqui se invade no sofrimento. A gente precisa ter esta mesma convicção que os judeus antes tinham em Deus, sendo Deus provedor de todas as coisas. Também precisamos, como aplicação, atentar para esta nova aliança que nós estamos, ratificada por Jesus Cristo, Filho de Deus, em que Deus promete que não deixará de nos fazer o bem. E se Ele tirar algo seu, Ele é para o seu bem. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, temem a Deus. Todas as coisas. Então, se Ele tirar alguma coisa, é para o seu bem. Se Ele cortar um braço seu, é para o seu bem. Se Ele lhe der, também é para o seu bem. Se Ele acrescentar, é para o seu bem. E Ele faz isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Entenda isso. E creia nisso. Também não ande ansioso. Creia na providência de Deus. Agora lembre-se, ande de maneira justa, porque Deus não vai aprovar algo errado, vai? Ele vai apertar mais o caldo, o cinto. Ele vai dar mais um buraco na fivela para você se consertar. Mas se você anda retamente diante de Deus, creia na providência de Deus. A porta vai se abrir e a bênção vai chegar. Eita glória, me arrepiei agora. Receba aí. Eita Deus tremendo. É desse jeito, entendeu? A porta vai se abrir e a bênção vai chegar. Se você realmente teme a Deus, ama a Deus, está andando retamente, a porta vai se abrir e a bênção vai chegar, porque Ele é o Deus da providência. Tá bom? Não vai pensar que eu estou dizendo que você vai receber o carro, não. É a providência de Deus. Receba aí, louvado seja Deus, tá bom? Porque é assim realmente que Deus faz, bendito seja o Senhor. E por fim, louve a esse Deus. Cante a esse Deus, exalte a esse Deus, glorifique a esse Deus. Quando chegar na casa dele, venha com o coração para exaltar a Ele, para adorar a Ele, pois Ele é o Deus que cuida de você. Ele cuida de você. E aí eu quero convidar o Ministério do Louvor para cá. Nós vamos orar por isso, pedir que Deus continue derramando a sua graça sobre nós. Então eu quero pedir que você fique de pé. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, Deus da providência. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Maravilhoso Senhor, graças te dou, ó Deus bendito, pois tu tens sido o Deus que tem nos instruído acerca do teu ser, do teu cuidado para conosco. Ensina-nos, ó Deus, a apreciar isso e a crescermos nessa apreciação e a louvar o teu santo e grande nome, pois o Senhor tem cuidado de nós.
Tu, ó Deus, és o Deus que provê para toda a tua criação. Tu és o Deus, ó Deus, que estás presente, atuando no mundo inteiro e em especial na vida do teu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, no qual nós, ó Deus, fomos inseridos e enxertados por tua abundante graça, e pelo teu amor enviaste teu Filho, Senhor, para ser, ó Deus, nosso Salvador. Pai, e eu te agradeço. Continua a abrir os nossos olhos e continua, Deus, a acrescentar fé ao nosso coração e nos ensine, ó Deus, a andar por fé e não por vista, para que não venhamos, ó Deus, estarmos em desesperos como os demais que não têm esperança alguma, porque nossa esperança é o Senhor. Aleluia, os nossos olhos estão postos em Ti, nós confiamos em Ti. E Tu, ó Deus, tens sido Deus galardoador dos que Te buscam. Senhor, continua então a operar sobre este lugar. E aviva-nos, ó Senhor, para que andemos convictos de que Tua palavra é a verdade. E que ela realmente ensina estas coisas, para que o nosso coração não titubeie, nem enfraqueça, nem, Senhor, sinta-se perturbado. E quando isso acontecer, olhemos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro, Ele é o nosso guardião, aleluia, Ele é o Deus provedor de todas as coisas para nós. Ó Deus, muito obrigado, e continua, Deus, a abençoar este lugar e esta casa, também abençoa nossos irmãos do outro lado dessa transmissão. Glorifica o Teu santo nome na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar um minuto? Eu quero convidar agora os irmãos que estarão coletando o nosso